tema dessa noite, sábado normalmente é um tema livre, né? Então, ele não segue necessariamente a definição, a sequência do Evangelho. Então, nós escolhemos aqui para falar sobre o tema de vícios. E o que eu estou chamando aqui, depois a gente vai entender melhor, vícios físicos. Tá? Antes de entrarmos praticamente no detalhe do nosso tema dos vícios, vamos dar uma geral aqui. Como é que é o nosso processo evolutivo, né? Como é que a gente começou e onde a gente está atualmente. Deus preparou para todos o nosso princípio inteligente. Né? Então iniciamos lá com um princípio inteligente. Então a gente não tinha nada definido, era apenas uma massa enorme, vamos dizer assim, só didaticamente para a gente entender. Não éramos individualizados ainda. E transitamos com o princípio inteligente, primeiro pelo reino mineral, onde nós adquirimos, entre outras coisas, a força mecânica. Depois, o princípio inteligente passa para o mundo vegetal, para o reino vegetal, onde a gente vai adquirindo a vitalidade. Posteriormente, a gente entra no reino animal, onde a gente vai obter aí a inteligência instintiva limitada, a consciência da individualidade e da existência. Esse trabalho preparatório que a gente faz nos 3 reinos da natureza, na verdade, é como se fosse uma semente, onde a gente vai adquirindo as coisas por processo evolutivo. Aí, depois que a gente chega nesse processo final da transformação, a gente vai dar um salto para o princípio inteligente, que é o próprio espírito. Ok? E aí, dentro da fase da humanidade, já encarnados em um corpo, né? Aí o homem vai desenvolver a inteligência especial, a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Veja que o caminho, desde o início do processo, do princípio inteligente, até a questão do homem, é um longo caminho, é um longo tempo, onde a gente vai aprendendo, vai evoluindo a cada vez mais. E estamos vinculados aí à lei de progresso, que é o crescimento de todos que Deus nos prepara. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 75, ele fala um pouco sobre a inteligência e instinto. Então, o que o Kardec teve como resposta quando questionou aos espíritos? O instinto é uma inteligência rudimentar. Né? O objetivo aqui é diferenciar a inteligência do instinto. Né? Essa inteligência rudimentar difere da inteligência propriamente dita, ou seja, da inteligência que a gente tem conhecimento hoje, da nossa inteligência. E suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Ou seja, na inteligência rudimentar, no instinto, ela responde aos estímulos espontaneamente, automaticamente. Já quando a gente está com a nossa inteligência já formada, a nossa inteligência ela vai depender de uma combinação de resultados, de análises, de avaliações que a gente toma uma decisão. Então veja a diferença básica entre instinto e inteligência. Isso vai ser importante para entender um pouco mais aqui. O nosso cérebro, o neurologista americano Paul MacLean, ele, em estudos feitos, ele definiu aqui o seguinte: nós temos 3 cérebros que operam interconectados. Então, fisicamente, no nosso cérebro, nós temos 3 cérebros que vivem simultaneamente. Primeiro, é o chamado cérebro primitivo ou cérebro réptil no tronco cerebral. Ele é responsável pelos processos de preservação da vida física, autopreservação e agressão. Então, muitas vezes nós somos acionados e respondemos com base nesse cérebro, né, nesse instinto, nessa parte aqui, de agressão e autopreservação. O outro cérebro que a gente tem, que basicamente estaria nessa parte amarela, o primeiro está nesse eixo aqui, na parte amarela, laranjada, né? O cérebro mamífero, o sistema límbico, é responsável pelo comportamento emocional e instintivo. Então, nossas respostas emocionais, muitas vezes, vêm automaticamente em decorrência da atuação desse cérebro, que às vezes atua de forma independente. E, por fim, nós temos o terceiro cérebro, que é o cérebro racional, o neomamífero, o neocortex. Ele é responsável pela linguagem, raciocínio e comportamento racional, responsável pelas tarefas intelectuais. Então, a gente tem esse cérebro dividido em todas as etapas,
eles atuam de forma simultânea, nós não esquecemos isso no passado, mas a verdade ele está presente em nós, e é através deles que a gente tem resposta para algumas coisas, alguns estímulos. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. O importante, né? A inteligência e o instinto impactam a resposta do homem, ou seja, de forma inteligente ou instintiva, o homem dá uma resposta quando é estimulado. E aí é que está o cuidado que a gente deve ter, que a gente vai ver mais para frente. Então, quais as preocupações ou deduções que a gente pode tirar daqui, dessa questão dos 3 cérebros, né, que a gente tem? Na verdade, é o cérebro só, essas 3 divisões, né, só ficar mais claro. Estacionar em uma dessas regiões traz prejuízo ao espírito. Nós encarnados, se a gente só responde a esse da agressividade, esse cérebro primitivo, a gente só responder isso, a gente não vai conseguir buscar uma evolução positiva, porque a gente vai estar só dando prioridade para esse em relação aos demais. Então a gente precisa tomar um cuidado na nossa atitude, tomar um cuidado qual é a origem da nossa resposta que a gente está dando. O importante é uma harmonização de cada uma delas para gerar um equilíbrio nas nossas respostas. Então, ter um equilíbrio entre todos eles. Todos eles são importantes. Às vezes, por que eu preciso instintivamente, num processo de agressão ou de autopreservação, agir automaticamente por aqui? Muitas vezes eu posso ser agredido, eu preciso dar uma resposta, correr, aí a adrenalina entra no meu corpo, porque é essa parte do cérebro que vai ativar. Aí eu dou aquela resposta de fuga, onde eu vou preservar a minha vida. Então, às vezes, ela é importante. Só que a gente precisa dar o dimensionamento adequado, né, quando ocorrer essas coisas. O instinto não é manifestação inferior, é sim fundamental para a preservação como animal. Fisicamente, nós somos como se fossem animais. A gente avaliar os primatas, os outros animais, e avaliar a questão do DNA, a diferença é mínima lá em cima na diferenciação. O restante a gente fisicamente a gente tem coração, pulmão, etc., alimentação, tudo. Então, fisicamente a gente é como se fosse um animal humano, um pouco mais de progresso. Né? E aí a grande, como é esse equilíbrio? Evitar atitudes e palavras originadas por estímulo do cérebro primitivo ou emocional, sem o crivo do racional. Então a gente tem que lembrar sempre da questão de nossas atitudes ou palavras estimuladas pelo cérebro responsável pelas emoções ou pela agressão, tomar esse cuidado. Então esse cérebro tem que entrar em ação por nosso domínio. Na prática a gente faz isso de certa forma, mas às vezes ele se sobressai. Ok? E a vida deve ser vivida o mais consciente possível, ou seja, o cérebro racional, né, a racionalidade nossa, tem que estar monitorando tudo isso para a nossa resposta ser a mais correta possível. Aí depende, né, lógico, do processo evolutivo, da cultura, da situação, mas é importante a gente saber disso para ter esse tipo de resposta. Às vezes é automático, mas a gente tem que ter essa preocupação. Ok? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, a lei do amor, é uma mensagem de Lázaro que nos fala um pouco sobre essa questão de inteligência e instinto. E também envolve, na verdade, também sensações e sentimentos. Né? Que de uma forma resumida, a gente trouxe aqui. Em sua origem, ou seja, quando saímos lá do início do nosso processo evolutivo, já adquirimos a forma de homem em um processo de evolução, o homem só tem instintos, ou seja, os 2 cérebros de proteção estão funcionando mais, que são as forças inconscientes. Que forças são esses instintos? É o instinto gregário, ou seja, o instinto de bando, de coletividade que a gente vê nos animais, de estarem juntos para se protegerem, para se acasalarem, para se procriarem. É o instinto sexual, o instinto maternal, o instinto de sobrevivência que está ligado a esses instintos. Quanto mais avançado e corrompido, nós temos somente as sensações. Quando instruído e depurado, nós temos os sentimentos. E aí entra a questão das coisas de ordem moral e intelectual, que é o grande objetivo da nossa evolução. É que reine em nós a questão dos sentimentos. Uma vida moral melhor, uma vida intelectual melhor. Né? Para a gente buscar o nosso processo evolutivo. Aí Lázaro comenta, disse que em seus começos, sendo o início do homem, só possuía instintos. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, que é a evolução, aquele em quem predominam os instintos. Então, quando a gente tem a predominância em alguém, ou seja, o tipo de resposta que a pessoa dá,
é raiva, é ódio, é rancor, imediatamente agressivo, mais início ainda nós estamos no processo instintivo. Então ainda está predominando os espíritos ainda. E quanto mais ponderado, mais calmo, mais analítico a pessoa faz, com mais calma, ele está com um pouco de processo de evolução melhor. Tá? Ou seja, nós estamos vendo aqui apenas um estágio evolutivo de pessoas em diferentes estágios de evolução. Apenas isso. Mas todos vão chegar na evolução. Importante que é a evolução final, né? A evolução do nosso espírito. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Então, nossos instintos lá atrás, né, iniciando, eles são os embriões do sentimento. Trazem consigo todo o nosso progresso. Então, dentro de nós já tem todo esse progresso. Basta a gente conseguir desenvolvê-los. Os seres menos adiantados são os que se conservam escravizados aos instintos. Até ele faz uma comparação aqui, essa germinação, ele fala da semente do carvalho, e tem todo o carvalho ali, é uma sementinha pequenininha, mas que vai ser transformada naquela árvore enorme e frondosa, que vem depois. Então, o nosso processo evolutivo pode ser comparado com isso. Inicialmente, nós somos pequeninos em crescimento, mas no dia a gente vai chegar a atingir a perfeição. Evidentemente, vai depender também do nosso empenho. A agilidade disso depende do nosso empenho. No nosso processo evolutivo, então, a gente tem os instintos, a sensação, os sentimentos. Nascemos aqui, Deus nos criou simples e ignorante para atingirmos a nossa meta de espírito evoluído. E aqui está a nossa caminhada da evolução. Nosso aprendizado, através das nossas experiências, que vamos trazer acertos, vamos conquistar virtudes, vamos errar, vamos buscar os vícios também. Vamos utilizar caminhos diversos, porque nós temos o livre-arbítrio de escolher o que bem queremos. E, de acordo com o nosso processo evolutivo, e hoje a gente ainda está na nossa infância espiritual, então é natural que a gente esteja ainda batendo cabeça, errando, é natural isso. Às vezes acertamos, às vezes erramos. Hoje fazemos bem, amanhã fazemos tudo errado. Porque nós estamos aprendendo, nós estamos ainda na infância espiritual. Está muito longe ainda a gente se tornar o espírito evoluído, mas temos que seguir. Né? Além do progresso, nos leva a isso. Okay? Então, toda essa bagagem aqui, ela acaba sendo importante para nós, para o nosso aprendizado. Por mais que a gente estude e trabalhe, a gente vai trabalhando, vai executando as coisas, vai aprendendo e vai conseguindo conquistar um pouco mais a evolução. Dentro daquele processo que a gente de crescimento, a gente tem inúmeros fatores. O que a gente vai abordar aqui é essa questão dos vícios hoje. Não é? Dentro do que a gente pode errar e acertar, muitas vezes a gente cai desse lado dos vícios. Né? O que é um vício, então? É um hábito repetitivo que causa algum prejuízo ao dependente e aos que com ele convivem. Tudo aquilo que eu faço que é repetitivo e que causa prejuízo para mim ou para alguém que vive comigo, para alguém, é considerado como vício. Né? Então, se eu executo alguma coisa, se eu bebo uma vez por mês e não causa problema para ninguém, então pode ser que não seja um vício ainda, mas se eu passo a beber todo dia e aquilo está me causando problema para mim, no meu trabalho, para a minha família, aí eu tenho que ter um alerta do problema do vício. Ok? Nós temos aí uma classificação, podemos classificar o vício moral e vício físico. O vício moral nós vamos abordar aqui hoje, talvez uma oportunidade. Se bem que o Fernando abordou uma vez atrás alguma coisa do vício moral também, na palestra dele, eu acho que no início de dezembro, a gente vai falar um pouco mais do vício físico. O que entendemos como vício físico aqui? Vícios físicos mais comuns são aquilo que a gente se utiliza para obter algum benefício que a gente entende que aquilo seja um benefício. O álcool, através das bebidas, do cigarro, das drogas ilícitas, dos jogos e pornografia. Né? Vou dar uma lida aqui em algumas coisinhas rápidas, só para alinharmos aqui a questão do álcool e destacar o que é importante, se bem que isso aqui é de conhecimento, né? Mas é bom só alinhar. O álcool tem uma linha tênue, né, entre o vício e o gostar de beber. Então a gente precisa tomar cuidado. Se a partir do momento que você gosta de beber, mas bebe todo dia e isso te traz problemas, então você está com vício, você tem um problema sério. O ideal é não beber. Isso afeta o nosso organismo também. Né?
A questão é, ele é um produto de fácil acesso, é lícito, né? Você vê propaganda para vender, você vê esse acesso fácil, ele é socialmente aceitável e ele se consolida como um dos vícios mais comuns que a gente tem, né? Muitas vezes é na adolescência que a gente começa a fazer uso do álcool e depois a gente acaba se utilizando dele, se utilizando dele, e aí vai a questão do vício propriamente. O cigarro também, ele é socialmente aceito, é lícito. O principal perigo dele é a nicotina, que ela gera uma dependência severa no organismo, e é um dos casos, né, o cigarro, ele é uma das causas mortes mais comuns, maiores do mundo, por conta dos vícios, né? Que é uma coisa que aparentemente está fumando, tudo bem, mas isso com o tempo vai fazendo problemas para a pessoa, vai aumentando a quantidade de cigarro, a nicotina, vai gerando a dependência. No início é só a força de vontade, ele consegue até romper, gosta, mas de repente aquilo se torna uma necessidade do organismo, que a gente já fala de dependência química, aí o organismo pedindo aquela droga, aí fica mais difícil de combater. Então, qual que é o alerta, não só para esse, mas para todos os vícios, quanto mais tarde se preocupe em deixá-lo, mais difícil é, porque o seu organismo, né, a parte hormonal sua, acaba se acostumando com aquilo, acaba exigindo aquilo, e a pessoa às vezes não tem força para superar. Aí precisa de um apoio, um amparo, que é importante para o processo de obter a cura. Outros vícios também que a gente tem, os jogos de azar, né? Ou antigamente você tinha as apostas de cavalo de corrida, as rinhas, jogos de azar, ou os bingos onde as pessoas iam jogar, ou pela internet também. Então o que traz essa questão do jogo? Né? A promessa do dinheiro fácil e principalmente o prazer em ganhar. Isso acaba estimulando a pessoa, ela ganha, sente aquele prazer, vai se viciando mentalmente e vai gerando um vício que acaba comprometendo toda a vida dele. Conheço casos em que as pessoas perderam até a casa, perderam toda a riqueza por conta de jogos, né, que acaba se perdendo. E aí compromete. É diferente você jogar um final de semana, um mês com os amigos, um jogo para brincar, para se divertir, um truco, alguma coisa. O duro é que aumenta o dinheiro, entre esse prazer do ganho, a pessoa não se controla. Aí a coisa fica complicada. A questão do uso da internet, né, hoje grande foco de preocupação de todo mundo. Lá você encontra coisas positivas, informação, grande parte da palestra eu pesquisei na internet, você encontra coisas boas, mas tem um lado ruim também, que é a questão da pornografia, da violência exagerada, dos assédios, das más companhias, enfim, tudo que a tecnologia acaba trazendo, você nem sabe com quem está conversando, o seu filho nem sabe o que está fazendo, e aquilo acaba interagindo de forma absurda, que a pessoa se concentra no uso daquele recurso e acaba também entrando na questão do vício, né? Das drogas ilícitas, maconha, cocaína, heroína, crack e drogas sintéticas como êxtase são componentes dessas drogas. O consumo vem crescendo cada vez mais dessa substância, que já não é associado a nenhum estilo de vida. Você tem esse acesso fácil, você tem os traficantes indo às redes de escolas, indo às escolas, a questão de locais públicos, de shows, vão oferecendo no primeiro momento para a pessoa, às vezes para o jovem, para o adulto, e depois acabam, no começo quando a pessoa se vicia, vão cobrar dinheiro e acaba criando um problema sério para a família, para a dependência e tudo mais, né? A pornografia, ela acaba, ela começa a controlar o imaginário da pessoa que se utiliza da questão da pornografia, e ela, acessando fotos, vídeos, enfim, todas essas coisas, ela acaba tendo um relacionamento mais virtual, se desloca totalmente da sociedade, das pessoas, para ficar isolada, se utilizando isso nessa questão da viciação mental. Também acaba sendo um problema bastante sério. Ok? Então, dependendo da gravidade, isso pode destroçar a vida da pessoa, já que seus efeitos físicos e psicológicos têm impacto em diferentes esferas: família, trabalho, vida social e amorosa. No começo ele começa prejudicando a ele mesmo, daqui a pouco é um problema com a família, daqui a pouco ele tem um impacto no trabalho, na vida social, separa da família, às vezes se vê largado na rua, a gente não sabe nem por que a coisa acontece, né? Por que nos aproximamos das drogas da questão? Por que a gente entra nessa questão?
Primeiro, uma tentativa de neutralizar alguma carência. Uma vez eu estava ouvindo um programa sobre pessoas que têm uma obesidade absurda, 200, 300 quilos, vão fazer aquela cirurgia, depois vão avaliar o aspecto psicológico que provocava para a pessoa se dedicar à alimentação como uma fuga da realidade. Aí, no estudo que foi feito, nas entrevistas com a atuação de psicólogo, a menina comentou que ela, quando era criança, foi assim, abusada pelo pai. E aquilo ficou aquele trauma, ela não conseguiu abrir, não conseguiu falar com ninguém, porque o pai ameaçava, etc. E o que aconteceu? A fuga foi buscar na alimentação suprir aquela carência, aquela deficiência, aquela dor que ela sentia intimamente. Como ela não teve ajuda, não teve coragem de ter ajuda, ela passou a descontar na alimentação toda a ansiedade dela. E o que aconteceu? Ela foi de tal forma até que pegou aquele estágio. Depois fez a cirurgia, estava com um psicólogo, se renovou e conseguiu se recuperar. Mas vejam que traumas psicológicos da infância também podem trazer impactos, né? Então, a tentativa de realizar uma carência, diminuir a ansiedade, devolver uma esperança, recuperar forças. Também temos aqui a herança de vidas anteriores. Pode ser uma prova, uma expiação nossa também, a questão do vício. A gente sabe que tudo aquilo que a gente faz na Terra fica impregnado no nosso perispírito, nosso espírito leva essas questões e temos ali o start de uma experiência, talvez, de drogas na vida passada. E quando a gente reencarna, a gente vem novamente com aquela situação. E, de repente, algum estímulo que a gente tenha vai disparar toda aquela necessidade do vício, do álcool, das drogas, enfim. E a gente volta a ter aquele impacto de novo. A gente, apesar de ter feito um preparo antes de reencarnar. Então, a gente pode cair de novo nessa situação. Então, a parte espiritual, além da parte física e psicológica que a gente teve no começo, também podem ser responsáveis pela essa questão de vício. Principais formas que a gente chega no vício, né? Curiosidade decorrente da falta de madurez emocional. Muitas vezes o jovem, por uma simples curiosidade dos amigos falarem das coisas lá e não ter essa madurez emocional ainda preparada, não saber como lidar, ele acaba experimentando. E às vezes ele tem um start lá atrás, numa encarnação anterior, ele pode disparar todo o problema nessa aqui e voltar a se utilizar do vício de novo. Influência dos amigos para ser aceito no grupo. Também os amigos, tem os bons amigos e aqueles amigos que têm um grupo fechado, não, faz aqui, tem que ser assim, tem que ser bom, e ele, para fazer parte do grupo, ele acaba tendo isso. Receio de enfrentar dificuldades também. Eu lembro de uma musiquinha quando eu era jovem, que falava assim, para incentivar os moleques: se a garota te interessa, não te deixe intimidar, tome mais uma cerveja para você se animar. E a música não é famosa. Veja, instigando o álcool para você superar aquela sua timidez, para você poder chegar na menina que você queria pedir para namorar, alguma coisa assim, para se pedir para namorar. Mas é uma forma de você superar uma deficiência que você acha que tem, né? Fuga de problemas relacionados ao relacionamento ou autoafirmação. Facilidade de obter as drogas, busca de prazer, estimulante para evitar desafios, um problema difícil, ou sei lá, um concurso, um projeto, um estudo. Às vezes as pessoas tomam estimulantes para tentar passar por aquilo. Aí, para conseguir, legal, a primeira vez é sempre fácil. Tem a segunda vez, ou aquilo, eu preciso de uma carga melhor, com aqueles motoristas de caminhão que tomam os rebite para poder cumprir aqueles prazos absurdos de viagem para não dormir, ele toma aquelas coisas, e aí você desencadeia depois o início de tudo isso, às vezes para atender uma necessidade emergente, né? Então, como é que ele funciona no nosso organismo, né? Fazendo uso, por exemplo, do álcool, da sexolatria, dos doces, enfim. Quando esses prazeres grosseiros, ele vai ativar os hormônios da serotonina e dopamina, que são responsáveis pela sensação de prazer no nosso cérebro. Aí você se alimenta, se utiliza daquelas drogas, isso te dá um prazer, você se sente bem, se sente confortável, se sente recompensado, feliz, só que aquilo vai acabar. Não é? Depois que acaba, o próprio organismo entra com os hormônios contra-reguladores, aí você passa daquela euforia para um momento de tristeza, porque aquilo foi sanado no cérebro, os hormônios foram equilibrados, você volta ao normal. Eu não posso viver eternamente
num momento de êxtase, nem é possível. Eu tenho que viver esse ponto de melhorar, ter algum estímulo, alguma coisa positiva, e depois também voltar ao mundo normal, né? É assim que funciona. Mas quando a gente quer só uma coisa, complica. Então, após uma bebida, vem a ressaca, após os banquetes, vem a digestão, a sonolência, após o sexo sem amor, simplesmente pelo prazer, vem a melancolia, o desinteresse pela pessoa. No longo prazo, repetidamente, esse processo, a gente vai fazer o quê? Vai destruir prematuramente o nosso tempo físico. O nosso organismo também tem um limite para isso. A gente vai cada vez mais nos julgando, ou é álcool, ou é tudo mais, e vai cada vez se comprometendo. Paulo de Tarso, em Romanos 6,23, cita assim: o salário do pecado, que é o vício, é a morte. Né? Já ele falava dessa questão lá atrás, na época de Cristo. Né? Ou seja, que morte é essa que nós estamos falando? Na medida que você entra no vício, você mata a sua vida, você acaba tendo a morte para a vida em si. Então você já não tem mais alegria, você fica dependente de tudo isso aqui, você fica dependente, você não quer mais a simplicidade, você quer aquela euforia, você quer estar sempre bem. Então você tem uma fuga através da droga, vivendo um mundo que não existe. Então você acaba tendo uma morte para você mesmo. E depois a morte propriamente do corpo, que é como desencarne. Chega um momento que o corpo não aguenta e ele expanda. Né? Tudo tem limite. Tratamento. Aqui a ideia é dar umas dicas, tá? Eu não sou médico, não sou nada disso aí, é apenas comentar algumas coisas. A prevenção é o melhor tratamento que a gente tem, ou seja, é não entrar ou se entrou, está alerta para poder evitar algo maior. Né? Então a melhor forma é prevenir os efeitos danosos de tudo isso. Mas como? Se nós somos pais, tios, avós, colegas, enfim, e a gente percebe isso no terceiro, ou a gente percebe isso em nós, uma auto-reflexão é importante. Então, uma conversa sincera, explicar para a gente tudo isso. Ou seja, falar sobre o cigarro, sobre o álcool, enfim, do que se fuma, qual o impacto, para que a pessoa, a criança, enfim, o adolescente ou a pessoa, tenha a informação na mão. A informação é fundamental, ela entender que aquilo vai fazer mal para ela. Né? Isso, e todos os seus impactos vão dar na saúde, todas as drogas que nós comentamos. Mas quando a gente deve falar isso? Se for um filho, né, quando ele começar a se questionar, quando ele tiver compreensão, entendimento, começar a viver na coletividade, na escola, enfim, embora as escolas hoje também tenham programas de talvez, né, Fernando, você que trabalha direto na aula, sobre essas questões de drogas também. Mas o importante é, à medida que você entender que há necessidade de explicar, explique, porque é melhor você antecipar uma informação do que nunca fazê-lo. Não é? O exemplo na família é uma importante lição, ou seja, se a família tem algum problema no vício do álcool, do cigarro, enfim, das coisas demais, se o seu filho está te vendo, ele é um espelho, você está sendo um espelho para ele, então é importante o seu exemplo, para que ele possa se espelhar em você também. E tem um livro chamado Anjos Caídos, de Isam Itiba, que ele fala uma coisa. Um adolescente equilibrado é o que transita livremente entre a turma de amigos e família. Ou seja, o cara está na família, está no grupo de amigos, conversa, você está sempre naquela moral, naquele otimismo, os dois estão bem dos dois lados. Quando ele é só família ou só amigos, algo não está bem. Melhor é quando a família e a turma têm um bom relacionamento. Ou seja, se ele se isola ou ele só tem amigos ou só família, algo não está bem. Hoje está diferente daquele padrão que você está acostumado. Desde criança, o meu filho é assim, opa, tem alguma coisa diferente com ele. A filha, filho, né? Então o ideal é que você traga os amigos para conviver em família também, para que você consiga ter um monitoramento melhor, um acompanhamento melhor também. Algumas preocupações também que faz parte da prevenção. Estar atento à questão, aquele de tecnologia da informação, tudo que é voltado à questão da busca da informação pela internet. Né? O tempo dedicado à internet, principalmente o horário noturno, identificação de arquivos no computador com material pornográfico ou duvidoso, às vezes dá uma olhada, não é bisbilhotar, é estar preventivamente, estar cuidando para ver se o seu filho não está criando alguma coisa maior. É melhor você hoje tomar uma atitude dessa do que lá na frente você se arrepender por não ter feito nada. Não é? Quanto mais cedo, melhor. Quando, por exemplo, ele está sozinho, ele muda de página, desliga o equipamento quando alguém se aproxima.
está no celular, de repente você vai lá para ver alguma coisa e tal, o cara disfarça, fala alguma coisa, então é preocupante. Por quê? Ele pode estar acessando alguma coisa, tendo contato com alguém. Às vezes não é, mas às vezes pode ser, né? O isolamento da família, preferindo ficar mais tempo no equipamento. Então, isoladamente, às vezes uma coisa ou outra não quer dizer muita coisa, não é um indicador, mas ele no conjunto pode ajudar a gente a tomar alguma decisão importante. Drogas. Preocupação, retorno das baladas, um cheiro de álcool, cigarro ou postura normal, olhos avermelhados e uso constante de colírios, aí estaria mais no uso das drogas tipo maconha, alguma coisa assim. Sonolência excessiva sem motivo aparente, irritabilidade por qualquer motivo, rendimento escolar caindo demais, fora do padrão, sem uma explicação, troca de amigos antigos e convivência com nova turma sem dar detalhes, isolamento, afastamento do lazer costumeiro com a família e de atividades sociais. São alguns alertas, né? Que é importante a gente ter em mente. Tratamento, já no caso em que está ocorrendo a coisa, a questão da viciação, ele vai variar de pessoa para pessoa, pode interferir se é só um tipo de vício, ou tem coisas associadas, se já está tentando alguma coisa por própria vontade ou não, se tem algum histórico familiar, nos casos mais graves, alinhado ao acompanhamento psicológico ou de medicamentos. A pessoa, às vezes, no estágio mais evoluído, ela querer fazer o tratamento é super importante. Se ele não quiser, é mais difícil, mas também não pode deixar a vontade deles, principalmente se é filho, se é parente, se é amigo. Né? É importante a pessoa estar aberta para chegar ao quê? Aos fatores decisivos para poder avançar na cura. Tentar entender as causas, por que ele está caindo nessa situação. O apoio profissional, ou seja, de alguém especializado, é sempre bom, alguém psicólogo, um psiquiatra, enfim, pessoas que sabem lidar com essa questão. O apoio espiritual é fundamental também, né, ao dependente e aos familiares para compreender. A família deve adotar, quando o caso é um pouco mais crítico, entender essa situação como uma doença, tratar como uma doença, e não como um vício, simplesmente. Porque aí vai precisar de um acompanhamento. E quem entra, às vezes, numa situação dessa, tem que ficar, às vezes, no tratamento de longo prazo, né? Não é simplesmente rápido. Aqui nós temos um comparativo, né? Prazeres materiais e prazeres espirituais. Nós temos aqui que prazeres materiais pelo vício, né? Nós vamos buscar isso na absorção de drogas ou viciação mental, que causam prazer transitório e imediato, e depois imediatamente substituídos pela dor. Nos prazeres espirituais, embora sutis, eles têm maior durabilidade e dor nenhuma, pois tudo se refere ao espírito, na sua conduta moral, na conduta do seu conhecimento, na evolução do seu conhecimento. Né? E se eterniza e vivifica, porque nós estamos alinhados com a questão divina, né? Quando a gente está buscando esses prazeres espirituais. O impacto dos prazeres materiais pelo vício lentamente leva à desencarnação prematura, tem fortes impactos no corpo físico e também no espiritual. Isso a gente vai marcar o nosso espírito e vai ter aquela situação inversa que nós falamos. Às vezes pode ser nós estamos propensos nessa encarnação a ter algum estímulo, alguma questão de viciação, porque numa vida anterior a gente pode ter tido esse problema também. E a gente pode carregar para uma outra vida também. Iniciar nessa e carregar para uma outra. Então, muito cuidado com essa questão. Os prazeres espirituais nos levam a uma encarnação plena, com saúde e conforme o plano da reencarnação estipulado quando a gente veio. Né? Quais são as fontes dos prazeres materiais pelo vício? A gente viu aqui cigarro, maconha, drogas, enfim, né? Pornografia. E os prazeres espirituais, quais são as fontes? A caridade, a oração, a meditação, os pensamentos positivos. Importante, né? Os prazeres espirituais, é por isso que eu vou alocar aqui com o Fernando um quartinho no centro espírita, eu estou feliz, estou salvo, vou morar aqui. Não é assim. A gente tem que ter o nosso equilíbrio, cuidar do corpo, das atividades físicas, do nosso equilíbrio, de uma alimentação sadia, um equilíbrio da vida espiritual, mas também cuidar da nossa família, cuidar dos nossos estudos, do nosso trabalho, para a gente poder também sobreviver. Então esse equilíbrio aqui, entre o prazer espiritual e cuidar também do nosso corpo, eles se completam. Né? Não é só, que nem em tese falava, os monges, né, que eles vivem retirados e só estudando, só orando.
também é importante que você entre em contato com as pessoas, para que você possa ter o seu progresso também. Quais as consequências dos prazeres materiais pelo vício, né? Aumentamos nosso débito espiritual e retardamos nossa evolução. E vamos gerar desilusão e dor na família. E no caso dos espirituais, vamos ampliar nossa evolução espiritual quando a gente procura alinhar a nossa conduta de acordo com a aplicação do Evangelho. E vamos gerar alegria e bom exemplo também na nossa família, né? E nesse momento, quando a gente tem os prazeres pelo vício, a gente tem sintonia também com espíritos afins que precisam dessa energia, dessa vibração, dessa sensação que a gente tem que o vício nos dá. Depois a gente fuma, bebe ou usa drogas, espíritos afins vão estar conosco, se utilizando também daquela sensação para se relembrarem, também se sentirem saciados da questão do vício. E também cobradores de vidas anteriores vão estar do nosso lado, forçando a gente, às vezes, a cometer esses atos, né? E que vão poder aí gerar processos obsessivos importantes na nossa vida. Já com os prazeres espirituais, você estando equilibrado, a gente vai ter a sintonia com espíritos, mas com bons espíritos que nos estimulam e nos incentivam ao progresso. Essas são algumas reflexões que a gente tem desses dois tipos de prazer. Veja que claramente o prazer material pelo vício, ele acaba trazendo só problemas para nós com o tempo. E já quando a gente procura alinhar a nossa conduta numa vida equilibrada, física e espiritualmente, a gente consegue desenvolver a nossa encarnação com mais qualidade e atingir os nossos objetivos que a gente fez quando tentou fazer nosso plano de reencarnação. Na pergunta do livro dos Espíritos também, lá 917, fala sobre o egoísmo, né? Como enfraquecer o nosso egoísmo? A predominância da vida moral sobre a vida material, ou seja, a vida moral, os bons costumes, o estudo, a prática da moralidade é importante. Então, para a gente minimizar aí os impactos do egoísmo e indiretamente reduzindo a questão dos vícios, a gente deve sempre dar a predominância da vida moral. Tá? Então, ele é um poderoso instrumento para enfraquecer o nosso egoísmo, causa de todos os vícios. Por que causa de todos os vícios do egoísmo? Porque quando você está se viciando, de certa forma, você está simplesmente tendo um benefício para você mesmo. Você está buscando a sua satisfação, você ser melhor que todos, você está procurando se elevar acima de todo mundo através do vício. E aí, quem está por trás disso tudo? É o egoísmo. Alerta ainda na questão 917. Devemos ocupar nosso tempo com leituras edificantes, palestras esclarecedoras e tarefas evangélicas, instrumento valioso para empregarmos bem a nossa libido. A libido aqui é a nossa energia sexual, né? Controlada pelos hormônios testosterona e estrogênio, no caso da mulher e do homem, né? Mas elas são direcionadas para essa prática toda também de tarefa de desenvolvimento. A gente tem esse ânimo, essa conduta positiva, direcionando essas energias sexuais para essas atividades também. Indiretamente a gente acaba gerando, né, direcionando. Preenchendo o quê? Esses horários vagos que a gente tem. Então, na medida em que a gente tem horário vago e procura se edificar, construir coisas melhores, com palestras, etc., trabalhando, a gente vai também ocupar melhor nosso tempo, diminuindo aí o nosso espaço para o egoísmo. Aí, quando Jesus trouxe o maior mandamento que resolvia toda a lei dos profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Ao amar a Deus, a gente vai substituir os prazeres menores, materiais, grosseiros e efêmeros, ou seja, de curta duração, por prazeres suaves e eternos, através da caridade e da autodisciplinação, que é vivenciado no Evangelho, no caso. Quando a gente se utiliza do vício, se destrói, a gente está se destruindo quem? A si mesmo. Então a gente não se ama a si mesmo, não vamos conseguir amar o próximo e tampouco amar a Deus. Então nós vamos estar fora desse mandamento de Jesus Cristo. É uma coisa importante, né? Esse até foi divulgado no grupo que a gente tem do centro, né? Aqui do lado, uma mensagem. Acho que a Justininha que passou, se não me engano, que eu achei interessante, de André Luiz. A luta que nós temos para desenvolvermos
é conosco mesmo, né? Tem mais ninguém. Ou seja, nós temos que lutar com as nossas, nos preocupar com nós mesmos, com as nossas dificuldades. É assim mesmo que precisamos nos vencer, ou seja, vencer os nossos defeitos, nossos vícios, nossos desejos e os nossos pensamentos. O único mal a temer é aquele que ainda existe dentro de nós. Porque na medida em que a gente consegue superar, reconhecer o mal que existe em nós e trabalhar ele, a gente vai ter condição de nos ajudar e também ajudar o próximo. Mas se a gente se perder em nós mesmos, dar uma vazão para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, a gente não vai conseguir ajudar ou colaborar com o próximo também. Okay? Essa foi a bibliografia. Entre eles eu destaco aqui um texto que eu peguei da FEEP sobre prevenção a drogas e o Evangelho, o livro dos Espíritos, enfim, algumas coisas que ajudaram a gente a montar essa palestra. Obrigado pela atenção, que possa ser útil para a gente, informações.